Amém, 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 igreja? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. A igreja está caminhando, e como é bom a gente ver quantas coisas estão acontecendo. Você pode olhar para o lado e achar que a igreja foi arrebatada, não foi, está tudo certo, tá? Tem muita coisa acontecendo por aí. O pastor Luiz Wagner, hoje, não está conosco, ele está em Teresina, falando lá num encontro de famílias, né? Também o pastor Miguel está fora, fazendo um casamento agora, o pastor Enoque está em Araucária. Gente, está todo mundo trabalhando, isso é bom, porque isso é o nosso reino, o reino de Deus, aquele que nós fazemos parte, avançando. Isso é bênção. Por isso que quando a gente fala aplauda ao Senhor, é porque é bom ver as coisas que Deus está fazendo por aí. Amém, queridos? Então é isso. Vocês viram agora há pouco, não vou deixar de fazer meu merchan, o retiro de casais, né? Gente, se você ainda não fez a sua inscrição, faça, as vagas estão acabando. A inscrição a partir de agora só no aplicativo, tá bom? Pastor, eu fiquei em dúvida, me procura, a gente fala com você. Me procura no meio da semana, aqui no final do culto, só não deixe de ir. O Ministério de Famílias, ele trabalha buscando fortalecer, buscando trabalhar na edificação dos lares, na restauração dos lares, e a gente trabalha em diversas frentes, tanto no Ministério de Homens, como no Ministério de Mulheres, também no Ministério de Famílias, na vida do casal, a gente está presente com alguns cursos e tal. Se informe a respeito disso. A gente está presente, trabalhando o ano inteirinho, para ver a Igreja do Senhor fortalecida, a família fortalecida. A família é projeto de Deus, gente. Amém, gente? Nós estamos na série Aliança de Milagres, isso mesmo. E a gente já falou a respeito de diversos assuntos. E hoje, não podia ser diferente, vamos falar a respeito de um milagre de Deus na família. Quando o pastor Luiz Wagner me passou esse desafio, assim, vem na mente da gente, né, uma série de famílias que a gente poderia falar, que estão relatadas, escritas na Bíblia, que falam a respeito de milagres poderosos do Senhor. Você vai lá atrás, você vê a vida de Abraão e Sara, não só pelo fato dela ser estéril, mas ela ter ficado grávida com 90 anos. Uau! Ele tinha 100. Se a gente caminhar um pouquinho, Isaac e Rebeca, a mesma coisa. Jacó, também, ele lutou com Deus, foi transformado em Israel, e a sua família foi salva da fome, depois de uma briga imensa que teve lá entre os irmãos, venderam o irmão. Você já leu a história? Pastor, eu fiquei curioso. Leia, não perca, vale muito a pena ler o que está escrito no manual, ali a gente aprende muita coisa, né? A gente pode, inclusive, passar pela história de Zacarias e Isabel. Também, os dois já tinham idade, ela estéril, mais uma vez, a respeito de nascimento de filhos. Mas a gente tem também a história da viúva de Sarepta. Tinha uma grande fome acontecendo ali, tinha uma carência específica acontecendo, mas o profeta chegou, e a farinha, e o azeite da viúva não acabou. Deus multiplicou ali. A gente podia falar a respeito de Sunamita. Além dela não poder ter filhos primeiro, depois ela teve o filho morreu. E quando o filho morreu, o profeta foi lá e o filho ressuscitou. Enfim, a gente podia falar também, e aqui meu coração estava tentado para ir para esse lado, eu estava escrevendo já, quando Deus falou que era outra coisa. Mas vamos falar a respeito da família de Noé. Noé, um homem justo e bom, andava com Deus. Tem até musiquinha, né? Mas aprove ao Senhor resgatar não só Noé. Ele resgatou filho, nora, esposa. Resgatou todo mundo. Numa simbologia de Jesus. Onde toda a família entrou na arca e foi salva. Mas o que Deus falou foi assim, ó. Não é esse moço aí não, apesar de todas essas histórias, ter a minha mão, ter a minha digital. Hoje nós vamos falar de um tema que até pouco tempo nós falamos também na célula, que é a história de Ana. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia. Aproveita que você já vai pegar o celular, se você vai abrir a sua Bíblia, já compartilha esse link,
né? O link dessa transmissão, manda para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, né? E já compartilha, vai fazendo lá. Nós vamos abrir no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós vamos falar a respeito da história desse profeta. Mas assim, a gente já fala, toda vez que a gente abre esse texto especificamente, a gente vai falar de Ana, não é isso? Mas eu quero convidar você a olhar para esse texto e enxergar em Ana não só aquela mãe que viveu aquela situação toda, e a gente vai falar bastante dela agora, mas enxergue a família como um todo e tudo que a família estava passando. E veja o que Deus tem para você hoje. Porque eu garanto uma coisa para você. Se você saiu da sua casa hoje, e você veio aqui, por qualquer que seja o motivo que você imaginou que saiu de casa para vir aqui, eu tenho para te dizer algo. Se você chegou aqui hoje, foi porque Deus tem algo para falar para você. Amém, gente? Foi porque Deus tem algo para falar para você. Amém. Receba. Não fique de fora de tudo que Deus está fazendo nesse tempo. Amém? Vamos ler então? Essa aqui é a versão NAA, Nova Almeida atualizada, tá bom? Diz assim, nós vamos até o verso 20, ok? Então, houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Georão, filho de Eliú, filho de Taú, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos, e isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra, presta atenção no que eu falei, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou para você? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Bem, certa vez, após terem comido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da sua serva, escuta isso, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça, ou sobre a cabeça dele, não passará a navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana falava só em seu coração. Os lábios dela mexiam, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse, presta atenção,
Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Ela então seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada, adoraram o Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Samuel quer dizer isso, Deus ouviu. Pai, a tua palavra por si, ela já é suficiente, Pai. Clamamos ao Senhor agora, para que o Senhor abra a nossa mente, para a gente poder entender. Abra os nossos ouvidos, para a gente poder ouvir, e os nossos olhos, para a gente poder ver tudo o que o Senhor está falando, tudo o que o Senhor quer nos mostrar, Pai. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A série Aliança de Milagres. Hoje a gente vai falar a respeito de milagre na família. A família é o lugar onde amamos, crescemos, rimos, nos divertimos e até choramos junto. Mas infelizmente, também é o lugar onde a gente se fere. A família é o presente mais precioso que Deus nos deu, mas também é o lugar onde mais precisamos da graça do Senhor. Quando olhamos para a Bíblia, a gente encontra todas aquelas histórias, mas vamos olhar especificamente para a história da Ana. Ana pode ser um retrato das famílias, presta atenção, eu disse que Ana pode ser um retrato das famílias que estão lutando em silêncio. Talvez o retrato de mulheres que sofrem em silêncio. Sabe aquelas que sorriem em público, mas choram em casa? Daquelas que sabem que só um milagre pode mudar a sua história. E nessa caminhada que a gente vai fazer com Ana, hoje, a gente vai descobrir como Deus realiza milagres na família. Se a sua casa precisa de um milagre, se o seu coração está cansado, se as suas forças são pequenas, eu preciso te dizer com muito carinho, Deus se lembra de você. Tem nesse exato momento quase 7 bilhões de filhos. E Ele sabe o nome de todos eles. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu sobrenome. Ele sabe de onde você veio. Ele sabe para onde você vai. E Ele sabe quando você fecha a porta do teu quarto, a lágrima que você derrama. O milagre, ele começa quando a gente reconhece a nossa dor diante de Deus. Vamos voltar para Ana, lembra que a gente está usando ela como um exemplo de famílias, ok? Ela vivia crises profundas. Ela vivia uma crise emocional. Ana, porém, não tinha filhos, está lá no verso 2. Isso para ela era uma tristeza muito grande, a gente já vai ver por quê. Ela vivia uma crise no casamento. Lembra que eu falei da outra? O marido tinha outra mulher. Isso era permitido quando uma mulher era estéril, porque tinha que dar sequência na família, mas isso era humilhante. Ela tinha uma crise familiar, porque a outra, ela ainda morava debaixo do mesmo teto. E a provocava continuamente. E pelo que a gente pôde entender nas palavras do texto, ela já tinha mais de 10 filhos. Enquanto Ana não tinha. Ela vivia uma crise espiritual. Note que no templo ela foi mal interpretada. O pastor Luiz Wagner pregou esses dias. Ele falou, pensa o teu pastor olhando para você e falar, você está bêbado? O detalhe é que Ana sofria, mas ela não se afastou de Deus.
Ela, pois, com amargura, verso 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe o que eu quero que você veja aqui, o que eu aprendi aqui, olhando para esse texto? É que ela não escondeu a dor. Ela não engoliu seco. Ela não fingiu forças. Ela foi verdadeira diante de Deus. Muitas pessoas choram em casa, é verdade. Mas chora não clamando ao Senhor. E os motivos até são questionáveis diante de Deus. Tem gente que chora por raiva, por desgosto, por decepção, por reclamação, ou até mesmo para chamar atenção. Notem que nesses casos, em nenhum momento, nenhum desses choros está assim como a gente dobra o joelho aqui e rasga o nosso peito diante do Senhor. Mas Deus ouviu Ana. Sabe por quê? Porque ela foi sincera. Da mesma forma, Deus ouviu o choro de Davi quando ele chegou em Ziclag. Esse é um texto que está lá, confere, anota para você conferir depois. Está lá em 1 Samuel, esse mesmo livro, no capítulo 30. Você vai ver o Davi chegando em Ziclag, numa outra situação que envolve família, na verdade famílias. Dessa vez envolvendo muita violência. E depois de chorar até não ter forças, ele ainda se deparou com um exército que estava querendo apedrejar ele. Mas ele se fortaleceu no Senhor, clamou o seu nome e a resposta veio. E aqui, a gente vê mais uma vez, meu amigo do multimídia, se você puder projetar, 1 Samuel capítulo 30, verso 18, de 18 a 20, a gente vai ver que Deus ouviu um coração que se derramou sinceramente diante do Senhor, e Ele não só restituiu toda a família, não se perdeu ninguém, mas Ele ainda mandou com muita sobra. Se não tiver, não tem problema. A gente vê num outro momento, até porque eu não queria muito desviar, mas eu ia usar isso como acessório. Não? Ok, vamos lá. O detalhe, gente, porque o coração sincero diante do altar? Porque o coração transparente diante de Deus? Escute. Deus não cura máscaras. Deus cura corações sinceros. O milagre começa quando a gente diz assim: Senhor, está doendo, Senhor, eu não estou bem, Senhor, eu preciso de Ti. Davi se fortaleceu no Senhor, 1 Samuel 30, verso 6. Em quem você tem se fortalecido? Em quem você tem buscado ajuda? Quando você dobra o teu joelho, você está entregando de verdade? Assim, ó, num outro país, não aqui, tá? O pessoal vai lá e quer ajudar um pouquinho a Deus. Deus, eu vou falar com aquela pessoa, porque daí ela dá o... Você está confiando em quem? Eu vou te ajudar a tomar essa decisão. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor. Gente, o profeta Jeremias falando. Mas não é o profeta Jeremias falando. Está entendendo? Ele está falando em nome de alguém. Está entregando um recado. Ele está dizendo assim: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Em quem você tem se fortalecido? O milagre, ele se manifesta quando entregamos a Deus o que mais amamos. Naquele contexto, a fertilidade estava profundamente ligada à bênção divina. Ser estéril era um sinal de tristeza, vergonha, e muitas vezes interpretado como um desagrado de Deus em relação àquela pessoa. Seria também como um golpe na identidade espiritual. Tem um comentarista que fala a respeito disso. Filhos significavam a continuação, a continuidade da família, do nome. Não ter uma descendência era uma desgraça pública. Filhos eram também como uma segurança econômica na velhice.
E também na manutenção da posse da terra prometida que eles haviam recebido, o povo de Deus havia recebido, aproximadamente 350 anos. Mesmo com tudo isso, mesmo ela se sentindo dessa forma e enfrentando todas aquelas lutas, que daí a gente traça um paralelo, são parecidas com as quais a gente vive hoje, ou não é? Ana não se afastou, ela não se fechou, ela não se revoltou, ela não desistiu de orar. O detalhe é assim, ó, ela não só pediu por filho, ela fez algo extraordinário. Ela consagrou o quê? Um menino. Eu disse um menino. Será que ela é uma pessoa muito abusada, ousada na oração? Gente, olha só, foi antes de receber, foi antes de conceber, ela disse assim, está lá no verso 11, se me deres um filho homem, dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Isso é entrega, é reconhecer que aquilo que Deus nos dá, na verdade pertence a Ele. Quando você está falando de um filho, a palavra confirma que é isso mesmo. Salmo 127, 3 diz assim, os filhos são herança do Senhor. Está lá escrito. Agora, muitas famílias também sofrem, porque querem controlar, prender, decidir tudo, conduzir tudo, e o pior, tudo isso sem pedir a orientação de Deus. Controlar decisões, controlar caminho, controlar sentimentos, controlar resultado. Tem gente que quer o controle remoto na sua mão e esquece que na nossa vida tem um registro da presença de Deus. Em Gênesis, Deus fala, olha, faça-se assim, faça-se assado, faça-se cozido, que o mar dê os seus peixes, que a terra não sei o quê. Está lá escrito isso. Agora, quando ele fala assim, vamos criar o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. É Ele quem pôs a mão. Tem a digital dele na gente. Essa é aquela hora que você fala, glória a Deus. Tem a digital dele na gente. Isso. Você tem que lembrar disso. Ó, na vida da gente, a gente tem Deus gravado no dia a dia. Você já percebeu que 1/3 do teu dia você passa dormindo? Tem alguns que nem gostariam de dormir. Eu conheci uma pessoa uma vez que procurou um médico, porque ele achava que 8 horas dormindo era uma perda de tempo. E ele passou uns 3 ou 4 anos sem dormir, só tomando suplemento. Você não faz ideia, esse camarada se sofre até hoje com o que ele conseguiu naquele tempo. Sabe por que Deus nos deu o sono? Sabe por quê? Foi para lembrar que a gente depende dele. A palavra diz que ele trabalha enquanto a gente dorme. A gente depende dele. Esse é aquele momento que você se entrega, e naquele tempo você não pode fazer absolutamente nada. Ele está cuidando. A palavra nos diz que eis que os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que o teme e o livra. Aí a gente quer fazer com a força do nosso braço. O próprio Salmo 127, no primeiro verso dele, diz lá que a gente não deve fazer isso. Ela está dizendo assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É vão o trabalho do homem, sem a presença de Deus. Sabe o que acontece? Quando a gente quer o controle, a gente perde a paz. A paz não vem do controle, a paz vem da entrega. Entrega, querido. É muito mais fácil, é menos sofrido quando a gente decide entregar a nossa família nas mãos de Deus. Quando o objetivo passa a ser comum, quando cada membro é resgatado pelo Senhor. Quando a família é colocada nas mãos de Deus, a paz chega. Valores eternos aparecem. E aqui eu aprendo, mais um ponto para você anotar,
que a entrega é o lugar onde o milagre começa a ganhar forma. O milagre se consolida quando a fé é ativada. Olha, algo mudou em Ana antes da gravidez. O que diz o texto lá no verso 18? Então, a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. A sua fé foi ativada no momento em que o sacerdote Eli disse assim, ó, que Deus lhe conceda o que você pediu. Quem daqui não quer ouvir uma frase como essa? Mas para que você escute e tenha o mesmo efeito, você tem que fazer com o que ela fez. A fé da Ana foi ativada nesse momento em que ele disse isso. Ela adorou antes de ver. Ela creu antes de tocar. Ela descansou antes de receber. E o que a palavra diz já no verso 19? E o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou de você. Sabe esse dela? Põe teu nome aí. E o Senhor se lembrou do João. E o Senhor se lembrou do Manuel. E o Senhor se lembrou... Como é teu nome? E o Senhor se lembrou da Linda. Ela ainda não tinha visto nada acontecer. Sequer havia se deitado com seu marido, mas ela creu. Fé ativada é quando a paz vem primeiro, a resposta vem depois. O pastor Sebastião falou isso aqui muitas vezes. Caminhar com fé, você dá o passo, na certeza de que Deus vai colocar o chão. O passo vem antes, o chão vem depois. E o Senhor se lembrou dela. A fé, querido, eu vi essa frase essa semana. A fé não interroga, a fé nem calcula, ela simplesmente confia. Hebreus 11:6 fala o que vem a ser a fé. Ou melhor, como a gente caminha diante de Deus. A fé é algo tão importante que não tem como você agradar a Deus sem ela. Está escrito, o autor aos Hebreus escreveu lá, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. O milagre, ele começa a se consolidar por dentro, antes de aparecer por fora. Isso significa que o milagre começou quando Ana orou. Ele se desenvolveu quando ela entregou. Mas ele se consolidou, foi quando ela descansou. Mateus 6:36. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O milagre da Ana não começou no ventre, ele começou no coração. Deus não faz milagres em corações endurecidos, mas Ele habita, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma corações que descansam nele. Essa é aquela hora de você falar de novo, glória a Deus. 3 movimentos acontecem nesse milagre que a gente acabou de ver. No primeiro, a pessoa envolvida, Ana, ela reconhece a dor e chora diante de Deus. Deus escuta. No segundo movimento, ela entrega o seu pedido, consagrando-o antes de receber. Deus olhou para aquilo e falou: Deus honrou.
E no terceiro movimento, ela ativa a sua fé, adorando antes de ver. E Deus respondeu. Queridos. Venha, Jefferson. Se a sua família precisa de um milagre, é a Deus que você deve recorrer. E sabe qual é a melhor notícia de todas? Existe um atributo que só pertence a Deus, a mais ninguém. Sabe qual é? Ele é onipresente. Ele está aqui, mas Ele está aí também. Ele está na tua casa, você que está assistindo a gente de algum lugar, a gente não sabe aonde. Ele está aqui. E você pode dizer isso em qualquer lugar que você esteja. O altar é o lugar de clamar, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Se você está enfrentando na sua família uma dor, seja ela emocional, seja ela física, por enfermidade ou um vício, uma crise econômica, seja pela falta do emprego, ou seja pela perda dele, se a dor é pela falta de alguém, seja pela perda, ou pela ausência, por afastamento, por motivos diversos, qualquer que seja essa dor, eu tenho uma boa notícia para você. Fica em pé, queridos. Será que você é capaz de pular sabendo que essa boa notícia que eu vou te entregar pode mudar a tua vida? O Senhor continua fazendo aquilo que os médicos não são capazes de explicar. O Senhor continua fazendo aquilo que a lógica não tem como calcular. Ele continua abrindo portas que ninguém pode fechar, e Ele fecha portas que ninguém pode abrir. Ele continua construindo aquilo que só Ele pode construir com o seu amor. Amor esse que a gente não consegue entender, não cabe, a gente não consegue compreender. E o principal, Lucas 1,37, diz assim, escute: para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Hoje eu quero orar por famílias que estão cansadas, por famílias que precisam de restauração, por mães e pais que já não sabem mais o que fazer, por filhos que se afastaram, por lares que perderam a alegria por qualquer motivo. A gente perde a alegria no lar por vários motivos. Às vezes, Deus deu para cada um de nós uma tarefa específica dentro do lar. Às vezes, alguém quer tomar o papel de alguém. Aí a alegria vai. Se você deseja dizer ao Senhor: eu coloco a minha família nas tuas mãos. Eu sei que do Senhor pode vir um milagre. Só o Senhor é da onde vem o meu milagre. Sai do seu lugar. Vem à frente, não perde tempo. Entrega tudo, eu disse tudo, nas mãos do Eterno. Não perde tempo não, querido, venha. Venha, mas pastor, o que vão pensar de mim? Não vão pensar nada. Sabe quem que tem que pensar alguma coisa? É o Eterno. E sabe o que Ele sabe de você? Tudo. Abra o seu coração, seja transparente diante dEle. Escute aquilo que o Senhor está dizendo. O preço que foi pago ali na cruz, venha, querido, me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago
nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Se derrame diante do Senhor. Esse é o lugar onde você vai buscar o seu milagre com o coração aberto, na certeza de que Ele está ouvindo. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Pai, o Senhor está enxergando cada coração aqui. O Senhor conhece, Pai, e enxerga as lágrimas escondidas. O Senhor sabe daquela dor que ninguém viu. Ninguém está vendo, apenas sendo sentido por esses queridos que estão aqui. Como dói. Hoje a gente quer colocar as nossas famílias diante do Teu altar, diante do Senhor. Realize em nós o que só o Senhor pode fazer. Restaura, Senhor. Cura, Pai. Una novamente. Traz o perdão, traz o renovo, traz a restauração, Pai. Abre aquela porta, Senhor, que ninguém pode fechar. Fecha aquela porta, Senhor, que pode ser uma armadilha para os teus filhinhos. Pai, em nome de Jesus, que cada coração aqui, Senhor, possa decidir, Senhor, entender o Teu propósito e cumprir ele, com atitudes, Senhor, específicas, com a busca do Senhor no seu altar, com os corações abertos, transparentes, entregando para o Senhor, de verdade, tudo aquilo que está incomodando. Eu sei que o Senhor tem resposta para absolutamente todas as coisas. A Tua palavra nos diz que nada para o Senhor é impossível, e nós cremos nisso, Pai. Ah, Senhor, que cada lar aqui representado seja marcado pelo Teu amor nessa noite, Pai. Pai, que cada família representada agora, Pai, que cada membro possa sentir um toque Teu, um abraço Teu, Pai. Um abraço de quem diz: filho, está nas minhas mãos. Descansa. 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 Eu estava praticamente encerrando, mas Deus me incomodou com algo importante. Você pode estar enxergando tudo o que está acontecendo aqui. Talvez seja a tua primeira vez dentro de uma igreja evangélica. Talvez seja a primeira vez que você escuta Deus falando como falou hoje no teu coração. E você ainda não teve oportunidade de falar: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. E você deseja fazer isso hoje. Não perca mais tempo, só ergue a mão onde você está. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente. Só ergue a sua mão, todo mundo de olho fechado. Só ergue a sua mão onde você está. Se você já esteve dentro de uma igreja sendo membro, e por motivos diversos você se afastou, e você entende que você precisa de uma reconciliação com o Senhor, para começar de novo, escute, Ele está de braços abertos te esperando. Faça um sinal com a sua mão. Gente, se o Espírito me incomodou, é porque de fato, amém, amém, amém. Eu vou convidar todos a fazer a mesma oração. Repitam assim comigo: Senhor Jesus, ao Senhor eu entrego a minha vida. Toma conta do meu coração. Eu quero renunciar todo o pacto que eu possa ter feito no passado e entregar ao Senhor a chave da minha vida. Toma conta da minha vida, Senhor. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Amém, amém, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, procure um dos pastores. Pode falar comigo, qualquer um dos pastores aqui, e a gente vai ter o prazer de poder caminhar com você nesse reinício ou nessa nova caminhada. Faz assim com as suas mãos.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Amém.